Olá, bem-vindos aí a mais um vídeo e hoje respondendo mais uma pergunta de vocês, né? Como acabar com os pensamentos negativos durante a luta, durante o treino. Eu sou Alexandre Siqueira, faixa preta de Jiu-Jitsu e preparador físico. Então, como acabar com pensamentos negativos? Quais pensamentos? Quais os tipos de pensamentos? Da onde que se originam, né? Primeiramente, vamos saber quais pensamentos. Vamos falar de jiu-jitsu, pensamentos no jiu-jitsu, pensamentos negativos de quê? De se lesionar, de perder, de bater, né? Perder, eu nem digo, nem chamo que é perder, né? Uma luta. É lógico, no campeonato você perde uma luta, mas assim, ou você, tirando a lesão, ou você ganha ou você aprende, né? No caso de um treino, de um rola, você vai aprender, né? Você não vai perder, porque tudo é aprendizado, todo dia é aprendizado, a gente vai aprendendo. Então, precisa ver qual que é a origem, o porquê desses pensamentos. Seria o que? Algum trauma que você teve, algum trauma, eu digo, uma situação que você passou de lesão, de entrar lá e lesionou, né? Alguma coisa assim. Então tem que trocar esses pensamentos, né? Porque se você focar lá no negativo, vai ficar, vou entrar para lutar, para treinar, seja lá o que for, eu vou pensar em me lesionar, isso já vai atrair, né? Pensamentos negativos atraem coisas negativas. O que tem que fazer? Procurar troca esses pensamentos, pensa em coisa positiva. Por que você vai ficar pensando no que já passou, ou no que você está pensando que vai acontecer? Pensa que vai acontecer coisa boa. Não, eu vou entrar, eu vou treinar, ou eu vou lutar, eu vou competir, seja lá o que for, e não vou me lesionar. Eu estou treinado, eu estou preparado para isso. E joga lá pensamentos positivos que atraem coisas positivas, certo? Foca a sua energia em coisas boas, porque se você já entrar pensando coisa ruim, você já perdeu para você mesmo. Que é o adversário mais difícil, é você mesmo. Eu vou entrar lá, vou me machucar. Eu tinha isso, né? Não vou falar que eu não tinha, eu tinha muito disso. E toda vez que eu entrava negativo, pensando para treinar, por exemplo, no dia a dia, eu acabava me lesionando, sabe? Você pensa aquela coisa ruim, você atrai para você, e sempre acontecia. Então você tem que ter o quê? Foca em outra coisa. Foca em coisas boas, né? O que eu acho assim mais grave é lesão, porque bater a gente bate, a gente vai tomar massa, independente da sua graduação, sempre vai ter um cara melhor, num dia melhor, acontece, né? Isso, pra mim, eu acho que é o de menos. O pior, o mais grave é lesão, você vai ali lesionar, mas se você tá preparado, treinado, foca lá no que você sabe, foca em pensamentos bons, foca no seu jogo. Eu vou entrar, eu treinei, eu sei o que fazer, então foca nisso, pensa nisso que vem. Mesmo que você não consiga lá impor o seu jogo, fazer tudo aquilo, mas você já fica com aquele pensamento, você já tem um norte. Vou sair daqui para ir ali. É igual você entrar num carro, você entra, você não sabe para onde vai, você não vai para lugar nenhum. Se você entra, eu vou chegar em tal lugar, você pensa isso e chega lá. Quando eu troquei essa chave de ficar pensando negativo, comecei a passar a pensar positivo, diminuíram as lesões, acabou aquela coisa ruim que vem, né? Porque na verdade a gente atrai aquilo. Aí fica afobado, fica ofegante, acaba o gás. Eu muitas vezes treinava um cardio, eu ia treinar, ficava com os pensamentos ruins na cabeça, pensamentos negativos. E aí quando eu ia treinar, eu estava bem preparado de cardio, acabava o gás, me faltava o ar e eu ficava pensando, né? Terminava a luta, eu ficava, por que eu fiquei assim? Por que isso? Por que aquilo? Afobado, ficava respirando, fazia apneia, sabe? Aquela afobação tinha na minha mente que eu não podia errar. Se eu errasse, para mim era uma morte, né? Se eu perdesse, se eu batesse, se eu fosse amassado, então eu dava tudo de mim para não cair por baixo, enfim, numa posição desfavorável. E aí acabava o gás, porque eu travava, fazia apneia, sabe? Ficava assim, desesperado, e minava o gás, isso acaba com a sua energia. A partir do momento que você relaxa, sei lá, 1 minuto, 2, tenta fechar o olho, respirar fundo e não pensar em nada, ou pensar só em coisas boas, quando você entra, você já entra mais tranquilo, mais relaxado, o seu corpo já relaxa, você consegue controlar a respiração, né? Respira fundo, se acalma,
tranquilo, que você vai respirar. Lógico, vai se cansar, acaba o gás, mas não vai ser aquela coisa, aquela afobação, sabe? Aquela fadiga que dá, aquele desespero que dá. Porque tudo que manda é o cérebro, né? A informação que ele manda é o psicológico que o corpo vai obedecer. Certo? Então é isso, pô, foca, sei lá, foca em coisas boas que você já fez no jiu-jitsu, já passou, de repente a sua graduação, quando você foi graduado, né? Foca em coisas boas que você já conseguiu. Você focando nisso, pensando isso, atrai coisas boas. Certo, galera? Até se não for no jiu-jitsu, na sua vida mesmo, eu já fiz isso, pensa em coisas boas ali, porque começa a vir muito pensamento de lesão, porque eu já me lesionei várias vezes, e as primeiras, depois você vai treinar, você fica pensando, puta, eu machuquei lá o joelho, o ombro, eu vou machucar de novo, eu tô na mesma posição, eu tô na mesma situação, e isso é uma praga, atrai, né? Então pense em coisas boas, e no início eu não conseguia pensar, pô, mas toda vez eu me lesiono, eu me machuco, pense em coisas, até pode ser, até tudo é válido, até fora do jiu-jitsu, fora do tatame, coisas da sua vida que aconteceu, né? Pense em coisas boas, que isso é bom. Parece que é besteira, mas não é. Eu comecei a testar, fazer isso, né? Falando assim, meu, isso é o que? É motivacional? Não é, é energia, né? Você pensa em coisas, você começa a atrair coisas boas, acontecem. Certo, galera? É isso aí. Passei aqui para responder dúvida de alguns de vocês que perguntaram mais ou menos a mesma coisa. Se tiver pergunta aí que eu transformo em vídeo. Eu respondo aqui, que pode ser a dúvida de outros. Certo, galera? Então até o próximo vídeo aí. Falou, os!